Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Com canto apresentai-vos diante do 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 Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na fé do Cristo ressuscitado, você que nos assiste pela TV, pelo nosso portal RS 21, vocês, amados irmãos e irmãs que estão aqui conosco, a palavra de Deus hoje, como nós cantamos no Salmo responsorial desta primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, nos faz esse convite de nos apresentarmos diante do Senhor com cantos, né? O cântico, ele é sinônimo de quê? De alegria, de louvor. É assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, sempre com alegria. Alegria por quê? Porque o Senhor, Ele está presente no meio de nós. Alegria porque Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que está ao nosso lado. Um Deus que segura na nossa mão, um Deus que nos protege, um Deus que se faz tão presente que se encarna no meio de nós, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o primeiro de todos, o primogênito, a primícia, ele que, através do qual tudo foi criado, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Paulo se dirigindo à comunidade dos Colossenses, né? Ele é o primogênito de todas as criaturas. Ele nos precede em tudo. E é graças a esta presença de Deus entre nós, na pessoa do Filho, que nós podemos então nos alegrar, glorificar a Deus, porque nós constantemente somos agraciados, constantemente nós somos abençoados por esse Deus que a todos ama e a todos faz este convite para estar na sua presença. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. É o mês especial em que a igreja nos convida a termos esse olhar especial para a Palavra de Deus. Não que a Palavra de Deus deva ser reverenciada, deva ser, realmente valorizada apenas num mês durante o ano, mas é um pedido da igreja para que esta palavra, que é palavra do próprio Deus, escrita por mãos humanas, mas realmente inspirada por Deus, que vem ao nosso encontro através dessas santas e sábias palavras para nos orientar, para nos guiar, para nos ensinar o caminho que nos leva de volta a Ele, também para nos consolar, para nos educar na fé e para fazer com que nós o conheçamos
de forma plena, perfeita, quem é Deus, e Deus nos é apresentado na sua palavra como um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é presente, um Deus que está do nosso lado, um Deus que é Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, que na plenitude dos tempos, por amor, veio até nós, nos ensinou a sua palavra, o seu evangelho, e palavra e evangelho significa boa nova, boa notícia, e esta boa nova, esse evangelho que ele nos deixou, é a plenitude dos ensinamentos do Antigo Testamento. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que através desta palavra de Deus, que nós conhecemos, mas que nem sempre nós a lemos, nem sempre nós a refletimos, esta palavra é aquilo que Deus mais deseja que nós coloquemos como centro de nossas vidas. Porque é a partir da palavra de Deus valorizada, palavra de Deus meditada, palavra de Deus realmente colocada como aquilo que é mais importante na nossa vida, que vai fazer de nós pessoas felizes, alegres, que louvam a Deus na alegria e principalmente louvam a Deus também nos momentos tristes, nos momentos de angústia, nos momentos difíceis da nossa vida, onde através da fé nós somos levados a oferecer a Deus os sofrimentos, as angústias, tudo aquilo que nos faz sofrer, também oferecer a Deus em união ao Cristo sofredor, ao Cristo que derramou o seu sangue na cruz, que sofreu por nós, que assumiu as nossas culpas, assumiu o peso dos nossos pecados, mas que venceu esse pecado, venceu a morte que a todos aprisionava na mansão dos mortos e nos impedia de ter a vida eterna e de alcançar o céu, mas que pela morte, paixão e ressurreição de Cristo, ela foi vencida. E é por isso que o Senhor nos convida a estarmos na sua presença, mas estarmos na sua presença com alegria, com louvores, e esse louvor que nós temos então que apresentar a Deus. Com certeza, cada um de nós temos muito o que louvar ao Senhor, né? Pena que nós somos ingratos, não é verdade? Pena que nós não reconhecemos as bondades de Deus na nossa vida. Deus é tão bom para conosco. Deus nos dá tanto. Deus não nos tira nada, mas nós não reconhecemos, né? Nós só lembramos de Deus quando bate a nossa porta a dificuldade, o sofrimento, as angústias. Aí a gente se lembra de Deus. É uma pena isto, mas quando a gente faz com que esta palavra de Deus, que nós meditamos a cada celebração, esta palavra de Deus que nós conhecemos tão bem, né? Isso nós temos que reconhecer, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que a palavra de Deus é algo desconhecido. Nós conhecemos a palavra de Deus. Talvez não com tanta profundidade que nós deveríamos conhecê-la, mas pelo menos os pontos principais da palavra de Deus que nos ensinam a prática do amor, a prática da caridade, né? O reconhecimento da bondade do Senhor, o acolhimento, né, entre nós, irmãos e irmãs. Reconhecemos esta paternidade de Deus, que através do seu Filho Jesus nos torna todos irmãos e irmãs uns dos outros, onde não deveria haver discriminação, separação, não deveria haver grupos separados, mas que através do Cristo nós estarmos unidos numa só fé, num só coração, numa só alma, né? Cada um tendo esta pertença em Cristo Jesus, cada um tendo esta preocupação de uns para com os outros, nos amando, nos perdoando, vivendo esta irmandade, esta fraternidade que nos une através do amor de Cristo. E tudo isto a palavra de Deus nos ensina. Nós ouvimos hoje Jesus contando esta parábola diante da reclamação de alguns
dos judeus que vieram dizer, olha, né, os judeus, né, os discípulos de João Batista e os fariseus, eles jejuam e os teus discípulos não jejuam. E Jesus então vai contar esta parábola, né, dizendo, por acaso pode, né, os convidados fazerem jejum enquanto o noivo está presente? Aí Jesus está comparando o reino de Deus, comparando a sua presença como que uma festa nupcial. E nessa festa de casamento, o noivo é ele. E ele diz, né, que enquanto ele está presente, não há necessidade de jejuar. Mas vai chegar uma hora que o noivo vai ser tirado, aí sim, nós vamos ter que jejuar. E o noivo, ele voltou para o Pai, né? Então, é dado a hora do nosso jejum, né? Mas não conforme está prescrito nos mandamentos judaicos, como algo imposto, como uma lei que nós temos que jejuar. Agora não. Em outras palavras, Jesus está dizendo que no seu tempo nós vamos sentir essa necessidade do jejum. Mas nós vamos sentir, não é nada imposto. Jesus não impõe nada a nós, ele apenas propõe. Como, por exemplo, agora, amanhã, 7 de setembro, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pediu ao mundo que faça o jejum pedindo a paz na Síria. É uma oportunidade de nós unirmos o nosso sacrifício, o sacrifício de nós renunciarmos a uma refeição do dia de amanhã em benefício àquele povo. É uma forma de nós oferecermos o nosso sacrifício, né, de abdicar da alimentação por aquele povo que está sofrendo, por aquele povo que está padecendo com a violência, com a angústia. Vocês imaginem a angústia daquele povo que está aí prestes a eclodir um ataque militar contra eles, que certamente vai dizimar milhares e milhares de vidas humanas. São irmãos nossos, são filhos de Deus, que devem ter a sua dignidade respeitada como seres humanos, como filhos de Deus. E que nós, cristãos, que somos filhos do Deus da paz, de um Deus que não quer guerra, de um Deus que não quer violência, de um Deus que não quer a morte, somos chamados a pedido do Sumo Pontífice amanhã, todos nós, aquele que é cristão de verdade, viu? Tem que ser cristão de verdade, fazermos esse jejum e oferecer o nosso sacrifício, unindo cada um de nós àquele povo que sofre. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele está dizendo isso, que nós temos que ter esta nova mentalidade de fazer coisas antigas, né? Porque o jejum é uma prática antiga da nossa fé, herdada, né, dos judeus, que não foi excluída, que não é algo fora de moda, mas que deve ser vivida com uma nova mentalidade. E qual é esta nova mentalidade? É a mentalidade de que eu sou convidado a fazer esta prática em reparação dos pecados da humanidade, pela nossa santificação e pela paz na Síria, como o Santo Padre nos pede para o dia de amanhã. E também estarmos em vigília. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília, nós somos convidados a estarmos junto com todo o povo da cidade de Roma, no Vaticano, em vigília de oração. Olha, Jesus falou, né? Jejum e oração. Então nós temos que jejuar e orar para que a paz possa acontecer lá na Síria. E em outras partes do mundo também, que vivem a guerra, que vivem a violência. No Brasil também, nós não temos uma guerra declarada, mas nós vivemos uma guerra nas grandes cidades, nós vivemos a violência, nós vivemos essa cultura de morte que está aí dizimando os nossos jovens, dizimando tantas pessoas de bem por conta da violência, por conta, muitas vezes, do afastamento de Deus que leva as pessoas a praticarem a maldade, a praticar aquilo que não vem de Deus. Precisamos nos renovar, irmãos e irmãs. Precisamos ser, como Jesus nos conta naquela segunda parábola, né? Que não dá para você colocar um remendo novo num pano velho, não é? Primeiro nós temos que renovar. Nós temos que renovar para que o novo
chegue a nós e esse novo possa nos fazer totalmente, perfeitamente novos. Assim como o vinho, que é símbolo da alegria, não se pode colocar um vinho novo num odre velho. Nós somos esse odre, que temos que ser um odre novo, para que esse vinho, que é a alegria de Deus, que é a força de Deus, ao cair dentro de nós, possa permanecer em nós. E não, como acontece com o odre velho, estourar e perder aquele odre. Deus, Jesus, deseja que nós sejamos esses odres novos, para que o vinho da graça, o vinho da alegria, o vinho da bênção de Deus possa permanecer dentro de nós e outros possam beber, outros possam se saciar, assim como o coração de Cristo, como ele no seu evangelho, né, ele vai dizer, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados pelo peso dos vossos fardos, né? E é nesse coração de Jesus que nós podemos beber desta fonte inesgotável da graça de Deus, mas nós também podemos ser fonte da graça de Deus, nós também podemos ser odres novos, com vinhos novos, onde outras pessoas poderão vir beber, saciar a sua sede de Deus e serem também transformadas e serem também renovadas. Que a palavra de Deus possa calar profundamente no nosso coração e nos motivar a valorizá-la, nos motivar a vivê-la e nos motivar a sermos pessoas novas, a sermos pessoas renovadas, para que a graça de Deus se manifeste através de nós aos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.